Olá, sou Rafaela Lessa, professora do Fono Online, fonoaudióloga e musicoterapeuta, e quero falar com você um pouquinho sobre a voz antes de uma apresentação. Fica aí, após a vinheta a gente conversa mais um pouco. É muito comum as pessoas buscarem o fonoaudiólogo nas vésperas de um evento para preparar ou porque está com alguma dificuldade devido à demanda de ensaios, o cansaço. E aqui eu quero dar algumas dicas para você que é profissional, que atua com esse público. A primeira coisa é trabalhar com eles a prevenção. Toda aquela cartilha que nós temos sobre saúde de voz, ela precisa ser avaliada, olhada. Por quê? Porque esse profissional, ele às vezes não é só um cantor, um ator, um palestrante. Ele também é um vendedor, ele é um cabeleireiro, ele às vezes faz 2, 3 atividades na sua vida para ter uma renda mensal que chegue àquilo que ele espera, que ele quer. E aí, eu preciso que ele tenha um cuidado com essa voz antes da sua atuação. E antes não é minutos antes da apresentação, do canto, da palestra. Não, é dias antes, é momentos antes. Se ele falar muito durante o dia, evidentemente que de noite ele vai estar com a voz mais cansada para a atuação. Então, primeira coisa, cartilha da saúde vocal. Segunda coisa que é muito importante para o nosso artista é sim preparar a voz, aquecer a voz, para que essa voz ela chegue aonde esse nosso cliente espera que a voz dele chegue. Então é importante preparar essa voz, aquecer. Mas aqui vem uma dica para você, meu colega. Por favor, escute o teu cliente. O que ele vai fazer naquela noite, naquele momento? Ele vai cantar? Cantar que estilo? Ele é ator? Qual é o personagem dele? Ele é o vilão? Ele é o mocinho? Quem ele é? Aí ele vai palestrar para 10 pessoas, ou para 100, 200, ou num anfiteatro maior, ou até mesmo num estádio. Aonde ele vai palestrar? Para quantas pessoas? Será que vai estar bem microfonado? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Então, antes de preparar o aquecimento, reconheça o ambiente que o teu cliente vai estar e conheça ele mais e mais para saber qual a melhor técnica e abordagem para se utilizar. Uma terceira coisa é, por favor, cuidado com as emergências vocais. Existe uma grande diferença entre a pessoa que está vindo com um sintoma gripal e aquela pessoa que está tendo um episódio de fadiga vocal. É muito comum isso acontecer nas vésperas de um show ou apresentação, seja o que for. A pessoa ter algum episódio, até mesmo emocional, pode afetar a voz dessa pessoa. Então, observe para que você possa encaminhar ela para o profissional devido. Se ela tiver com sintomas gripais, ela precisa ir para um otorrinolaringologista para ser avaliado, para ser medicado se for preciso. Se for algo relacionado à fadiga vocal, a uma rouquidão leve, que você percebe que é muito devido à demanda de trabalho com a voz, aí sim o fonoaudiólogo entra com todas as nossas ferramentas, com nossas técnicas, com nossas abordagens, para que esse nosso cliente ele saia da crise de fadiga vocal. E outro aspecto que precisa ser visto é a questão emocional. Inúmeras vezes, vésperas de show, eu vi pessoas dizer que não estava conseguindo aquele agudo, que estava ensaiando antes e estava tudo ok. Aí quando você vai conversando um pouco mais a fundo, você percebe que esse teu cliente está vivendo um desafio de ansiedade ou um problema familiar, alguma questão que também dificulta a voz. E aí a gente precisa também saber para quem encaminhar e encaminhar acreditando que todos os profissionais vão construir com a gente. Espero que essas dicas contribuam para o teu atendimento a esse público e que você possa cada vez mais atender com eficácia e eficiência.